Sysmex Experience Podcast é uma iniciativa para gerar e compartilhar informações e conteúdos de qualidade, relevantes e atualizados sobre novas tecnologias aplicadas ao diagnóstico laboratorial. Olá, eu sou Tainara Figueiredo e recebo novamente aqui o Dr. Carlos Giaferi para a gente continuar o nosso bate-papo sobre fluidos biológicos. Para você que está chegando agora, o Dr. Carlos é médico especialista em patologia clínica pela Universidade de São Paulo, especialista pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, Medicina Laboratorial e atua hoje como médico de automação do laboratório do Hospital Israelita Albert Einstein, aqui em São Paulo, e também no laboratório da Prevent Senior, onde é responsável pelo setor de citologia. O doutor também tem muita experiência no setor laboratorial de líquor. Doutor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso podcast da Sysmex. Oi, Tainara. É bom estar de volta aqui com vocês. A primeira parte foi muito boa, gostei bastante da participação com vocês aqui. Espero que todos gostem da segunda parte que a gente vai apresentar hoje. Então vamos lá. Falando um pouco agora sobre as técnicas, sobre a análise celular dos fluidos biológicos, qual seria a técnica laboratorial mais comum, doutor? Tainara, é importante dizer isso nos líquidos cavitários, por quê? Porque normalmente a quantidade de células que está presente lá no líquido em condições normais é pequena, né? Então, hoje os equipamentos de hematologia, por exemplo, não conseguiriam quantificar a quantidade de células no líquido, porque o limite de detecção do equipamento é maior do que realmente as quantidades de células que o líquido tem. Então, hoje a gente utiliza há muito tempo já isso, desde o início da medicina, né, da medicina laboratorial. A contagem hoje celular de líquidos convencional é através de câmara de Fuchs-Rosenthal ou Neubauer. Tá? Então, você pega o material lá, você pipeta dentro dessa câmara, ela é delimitada por algumas áreas, né, por riscos que você tem, e você consegue quantificar quantas células você leu no microscópio dentro daquela área específica e você calcula por quanto, se é por milímetro cúbico, por microlitro, aí você quantifica quantas células tem lá naquela área que você contou. Lógico, na citologia a gente não está falando só de célula, a gente está falando também de hemácia, a gente está falando muitas vezes de levedura que aparece no líquido, né? Então você tem que fazer a diferenciação entre essas células. Então, geralmente, o pessoal que faz essa leitura tem que ser bem especializado, bem treinado. E lógico que, além de treinado, você tem que acompanhar o desempenho desses funcionários, né? A gente faz a regra de Chauvinet para avaliar controle de qualidade nas leituras e tal. E muitas vezes funcionários que a gente treinou há um tempo, que tem experiência, acaba deixando de aprender porque a frequência o volume desses exames também não é tão grande a ponto deles verem todos os dias, né? Então, por isso que o retreinamento é importante, tá? O microscópio o convencional nosso, o óptico, né? Então a gente faz a contagem dessa forma. E aí, quando você faz a contagem, você tem a quantidade específica de leucócitos que estão presentes naquele líquido, você faz o diferencial de células depois. O diferencial de células você precisa de equipamentos para fazer isso, né? Então você vai precisar de uma centrífuga para concentrar a quantidade de células no fundo do tubo, você pipeta aquela quantidade de células concentradas no fundo do tubo por ação centrífuga, né? E aí você coloca numa citocentrífuga com uma lâmina e você consegue concentrar a quantidade de células que tinha naquele material que estava espalhado naquele volume total de líquido colhido numa pequena área da lâmina e você faz a coloração para visualizar essas células. Você pode usar colorações de hematologia, você pode usar colorações de Papa Nicolau, você pode usar vários tipos de coloração e aí você vai fazer a diferenciação entre as células através de microscopia óptica também. Então você vai ver neutrófilos, você vai ver linfócitos, você vai ver monócitos, você vai ver eosinófilos. E dentro desses líquidos é um pouco diferente do sangue. Você também vê outras células e por isso que torna eles complexos também. Você vê células mesoteliais e também vê macrófagos que muitas vezes podem estar presentes porque a principal função dele é retirar o corpo estranho do líquido que está lá, né? Então, muitas vezes o paciente teve um hemotórax ou teve uma hemorragia subaracnoide no líquor, né? Você espera que os macrófagos apareçam a partir de um dia, 2 dias no máximo, e você já começa a visualizar macrófagos dentro do líquido cefalorraquidiano durante a análise. Então, é importante que o colaborador,
o funcionário que esteja no laboratório saiba todos esses detalhes. E são muitas, apesar de poucas células, muitas vezes elas entre si se parecem bastante, tem que saber diferenciar bem para conseguir direcionar melhor o caso. Vamos falar agora de algo que o senhor entende muito bem, né? Sobre a questão da automação, doutor. Como a automação está, então, impactando a padronização e qualidade dos resultados nos exames? Tainara, eu digo que a automação no laboratório foi uma das grandes evoluções que a medicina teve, porque você começou a conseguir padronizar processos dentro do laboratório, né? Coisas que dependiam da ação humana, de subjetividade, de leitura, de treinamento e tal, você tira, né? Eu falo que quando tudo que envolve ser humano, por mais perfeito que ele seja, algum dia ele vai errar. Por quê? Porque muitas vezes ele foi treinado, ele é um funcionário muito bom e tal, mas algum dia ele chegou cansado, teve algum problema pessoal e tal, e ele pode errar sim, tá? E a gente, lógico, a gente não vai punir ele por isso, mas a gente sabe que o equipamento automatizado ele traz melhorias justamente por isso, porque ele padroniza, né? E a gente tem controle do equipamento, sobre o equipamento, né? Então, como que você tem controle desse equipamento? Você passa a calibração todos os dias, você passa controle de qualidade interno todos os dias para verificar se aquele equipamento está liberando resultados adequados, precisos, exatos. Tá? A gente tem os programas de controle de qualidade externo, que, aliás, a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica oferece, que é o Controlab. Então, você consegue ter um controle maior sobre o que você está liberando dentro do laboratório com a automação. E fora isso, além da qualidade nos exames que você tem, além do controle que você também tem a questão de rastreabilidade. A rastreabilidade é algo importante no laboratório, porque você sabe o momento exato que cada passo a passo foi realizado dentro do laboratório, né? Então, se a amostra foi colhida tal hora, recebeu no laboratório tal hora, e ela foi realizada em tal hora no equipamento, você consegue definir se dentro daquele horário que foi analisada dentro do equipamento, ela estava em condições ideais de realização. E é sempre importante falar isso para líquido cavitário, porque a estabilidade dele é curta, né? A gente sabe que ele tem que ser transportado em refrigerado para evitar a degradação de células. Então, essa rastreabilidade é muito importante porque a gente consegue fazer um levantamento se aquela amostra estava viável para ser analisada ou não, para não levar um resultado errado para o paciente. Então, acho que essa é a melhoria que a automação traz para os líquidos cavitários e para a medicina, né? Padronização, controle, e também agilidade na realização dos exames, né? Quando uma pessoa fazia pipetagem, colocava no microscópio um hemograma, por exemplo, você tinha muito mais lentidão para liberar esses resultados. E hoje, com a automação, você consegue agilizar. Tanto é que o número de exames laboratoriais que é realizados anualmente cresce cada vez mais, porque a nossa capacidade operacional aumentou com a automação também. Tá? Então, acho que esses são os principais pontos aí da automação. E qual a vantagem de obter resultados de análise celular e microbiológica no mesmo teste? Isso simplificaria, doutora, a rotina do laboratório? Olha, com certeza, tá? O que acontece nos líquidos cavitários é uma coisa que eu não falei anteriormente, mas muitas vezes o volume que é encaminhado pelo laboratório é pequeno, tá? O líquor principalmente. Às vezes o paciente se submeteu a uma coleta, o médico só colheu 3 ml, e é um volume que você precisa fazer bioquímica, microbiologia, citologia, exames complementares que ele solicitou. Então, muitas vezes, você fazendo no mesmo equipamento, você reduz o volume necessário para fazer essa análise, né? Além disso, quanto menos manipulação você tem da amostra, menos chance de contaminação da amostra você tem também, tá? E uma particularidade da análise de bactérias que a gente tem hoje na citologia convencional é que a gente precisa fazer todo aquele processo igual da citologia, que a gente centrifuga a amostra, concentra, faz citocentrifugação, coloração com GRAM em uma lâmina específica. E aí, lógico, se você for contar a quantidade de lâminas que você tem do laboratório só para liberar um resultado, é muito maior do que você fazer só numa análise convencional, uma análise por citometria, né? E fora isso, quanto mais processos dentro do laboratório e quanto mais exposição a amostra tem, mais risco de contaminação da amostra também, tá? Então, existem casos dentro do laboratório que a gente já pegou, que você acaba vendo a bactéria lá na lâmina, o paciente tinha uma citologia normal, e aí você não sabe se o paciente realmente tem uma infecção ou não.
E aí, será que essa bactéria presente é realmente uma infecção? É uma contaminação durante a pipetagem e tal? Então, acho que isso, a questão de você unir os dois no mesmo processo, você diminui a exposição da amostra, você agiliza o resultado do paciente, diminui a subjetividade do colaborador e você, além disso, consegue quantificar o número de bactérias que tem na amostra, né? E o GRAM, é o que eu não falei, na verdade, a sensibilidade do GRAM é dependente também da quantidade de bactérias que está dentro da amostra, né? E se o equipamento é capaz de quantificar o número de bactérias que está naquela amostra, ele tem maior sensibilidade, com certeza, do que o GRAM para fazer a análise da bacterioscopia do líquor, né? Do líquor, do líquido, enfim. Acho que é essa a vantagem. Qual a importância diagnóstica do parâmetro diferencial de duas partes, mononuclear e polimorfonuclear, em um teste automatizado? Tainara, como eu falei nas perguntas anteriores, né, uma das maiores causas aí de acúmulo de líquido em cavidades é a questão da infecção, né? E assim como no hemograma e no sangue, o processo inflamatório, dependendo do agente etiológico que está causando aquela infecção, tem um padrão específico para a reação inflamatória, né? Então, normalmente, quando você tem uma infecção viral, você espera que o paciente tenha um padrão linfomonocitário no sangue, em qualquer outro local do organismo, porque são as células que combatem o vírus, né? E dentro das infecções bacterianas, você espera que tenha um padrão polimorfonuclear. Os fungos, a tuberculose, todos eles têm um padrão linfomono. Então, na verdade, esse padrão linfomono e polimorfonuclear, ele consegue diferenciar se o paciente tem algum tipo de infecção que é mais grave, que precisa entrar com antibiótico ou não. Tá? Então, o polimorfonuclear, ele direciona, fala se o paciente tem uma peritonite bacteriana, uma pleurite bacteriana, ou ele tem uma meningite bacteriana. Então, isso é muito importante porque ele consegue direcionar o caso, a conduta médica de acordo com o padrão. E isso é algo que a gente já utiliza na medicina, né? Mas automatizando isso de maneira melhor, fica mais fácil, né? Para a gente, para o colaborador e na eficiência do processo. Doutor Carlos, como a citometria de fluxo fluorescente impacta a análise celular de fluidos biológicos? Tainara, a análise fluorescente da citologia, ela especifica a análise, né? Então, dentro dos fluidos biológicos, como eu falei já anteriormente, a gente tem vários tipos de células que podem estar lá presentes, né? Células mesoteliais, macrófagos, células neoplásicas, né? Então, muitas vezes isso, se fosse visto só pela morfologia, você poderia confundir através de uma análise convencional microscópica, e aí a fluorescência ela tira esse viés de confundir as células na análise citológica, né? A fluorescência ela é específica, ela tem marcadores específicos para cada tipo de célula, bactéria e hemácia, então isso traz uma qualidade do resultado, uma exatidão muito maior para a gente e segurança da liberação do resultado. Como o líquido cefalorraquidiano se difere de outros, como acítico, sinovial, pleural ou peritoneal? Eu queria saber também qual é o benefício de se analisar todos esses fluidos em um único equipamento. Tainara, o líquido cefalorraquidiano, eu acredito que eu tenha falado em uma pergunta anterior, ele é um líquido que ele está presente habitualmente em todos os indivíduos, né? Então ele não está presente quando o paciente tem patologia. Você pode colher normalmente em um paciente normal, né? E os outros líquidos, quando eles são colhidos, é quando os pacientes já têm patologia manifestada. Então, a presença de um líquido pleural, um derrame pleural, um derrame peritoneal e um derrame sinovial, por exemplo, o paciente já tem uma patologia lá, ele já está instituída a patologia, você só quer saber a causa. O líquido cefalorraquidiano, na verdade, ele divide justamente isso. O paciente tem uma manifestação clínica, por exemplo, eu estou com dor de cabeça, estou com febre, vou no pronto-socorro e aí o médico suspeita de meningite, né, que é uma das principais infecções aí do sistema nervoso central. A meningite, ela, se não for tomada a conduta rápida, o paciente pode ir a óbito em dias, né? Então, o líquido cefalorraquidiano tem essa particularidade. Você define se o paciente realmente está com doença ou não. É importante citar que, dentro dessa complexidade que o líquor tem, a grande maioria dos colaboradores no laboratório tem dificuldade,
tem um pouco de receio de lidar com ele, porque é um exame realmente definidor de conduta médica, né? Então, isso é importante dentro da análise da citologia, da citometria no equipamento, você ter todos eles num equipamento só, porque você já tem o equipamento lá. Você faz todos os tipos de citologia dentro do laboratório. Você consegue unir a volumetria de todos eles num equipamento só. Você tem toda aquela questão da automação que traz o benefício da automação para o líquor, né? Então, isso é uma particularidade que hoje o mercado procura, que é a questão da análise quantitativa do líquor de maneira automatizada, né? Não depender mais de colaborador, porque realmente ele é definidor de conduta. Existem alguns casos que eu já peguei ao longo da minha experiência profissional que erraram contagem, né? Erraram a questão da bacterioscopia, e muitas vezes o paciente foi internado, tomou antibiótico, foi para UTI e tal, e no fim foram ver, tinham errado a contagem. Então a automação para líquor é muito importante, tá? Assim como para os outros líquidos também. Como os fatores de tempo, precisão e agilidade na liberação dos resultados de uma análise automatizada impactam no diagnóstico clínico? E quais são os benefícios para os profissionais de saúde e também para os pacientes? Perfeito a pergunta. É o que a gente fala, né? A complexidade dos líquidos muitas vezes depende também da agilidade que você libera eles, né? Então, por quê? Porque eles são definidores de conduta médica, né? Então, o paciente está lá na ponta, ele está sofrendo, ele está com um quadro que pode evoluir para sepse, para algum quadro mais complicado que ele vai precisar ser internado na UTI. E muitas vezes você tem agilidade no resultado e no processo que você faz esse exame, você consegue agilizar a conduta médica também. É meio que diretamente relacionado. Quanto mais rápido você libera o resultado e mais confiável ele é, mais rápido você vai ter a conduta médica. Então, o paciente, muitas vezes, ele é beneficiado por tudo isso também. Por quê? Porque agiliza a conduta médica, ele recebe o antibiótico mais precocemente e aí ele tem um direcionamento melhor, né? Se você, muitas vezes, você atrasa o tratamento da infecção, por exemplo, vamos citar a meningite bacteriana. O paciente, em questão de horas, pode evoluir a óbito, dependendo do tipo de meningite bacteriana que ele tem, né? Então, você ter uma agilidade nesse resultado, você consegue agilizar a terapia adequada, direcionada. E é importante dizer que nem todos os casos de meningite bacteriana você consegue dar um antibiótico específico e tratar, né? Você precisa saber qual é o tipo de bactéria que está causando a infecção para direcionar o antibiótico correto para ela, né? Então, acho que isso é importante. E traz com certeza segurança para todos, né? Para o paciente e tal, que é o foco do laboratório sempre. Quais são os desafios e limitações enfrentados na automação dos exames de fluidos biológicos? Bom, Tainara, o desafio da automação em líquidos cavitários, né? Como a gente já falou aqui no podcast, o número de líquidos cavitários são inúmeros, né? A gente tem o pleural, o pericárdico, o peritoneal, o sinovial, o cefalorraquidiano, e cada um deles tem componentes diferentes para serem analisados, né? Viscosidades diferentes e tal. E dentro da característica normal deles, também você tem as variações de acordo com a patologia que o paciente tem, né? Então você tem que ter um equipamento que esteja adaptado para todas essas variações de característica das amostras, né? Então, isso é algo que é um desafio, sim, porque muitas vezes no laboratório a gente precisa validar, por exemplo, a dosagem de bioquímica em fluidos biológicos dentro da automação, e é sempre importante a gente validar, porque a gente sabe que a propriedade física e química das amostras são diferentes, e isso repercute, sim, no resultado final, tá? Então, o desafio no laboratório é sempre fazer essa validação bem adequada para todos os tipos de diferentes amostras, né? E sempre lembrando que nem sempre o volume de amostra encaminhado para o laboratório é o ideal, né? Muitas vezes você tem pouco volume, a automação tem que lidar com aquele pouco volume também. Então, isso é um desafio que é grande. Talvez com o tempo, com a evolução que a gente tem, que a gente já está num passo bem grande já, e num momento que está bom já, a questão de evolução para ter uma sensibilidade cada vez maior e utilizar menos volume de amostra para análise, né? Então, acho que esses são os principais desafios. Eu acho que não é um problema, é uma visão de futuro que a gente pode ter para automação. E dentro da contagem celular, da citologia, é sempre importante
ter isso em mente, né? Apesar da automação estar presente, é sempre bom ter um biomédico especializado, um colaborador especializado para análise daquela citologia, porque muitas vezes a amostra não vai ser possível de ser analisada. Você pega, por exemplo, um empiema, que é uma amostra super purulenta, o equipamento muitas vezes pode não conseguir fazer a leitura citológica daquele material. E aí você precisa da análise microscópica para fazer a contagem celular. Então, existem particularidades do paciente, particularidades da amostra, que podem levar a esses vieses da automação aí. E é lógico que é o que eu falei, calibração do equipamento sempre, colaborador especializado com conhecimento do que faz, conhecimento clínico, muitas vezes com a ajuda dos médicos do laboratório, a gente consegue direcionar melhor os casos. Eu acho que a gente está, num momento muito bom da automação para a citologia. Eu estou bem feliz com o que eu tenho visto ultimamente. Obrigada, doutor Carlos, pela sua participação aqui conosco. Foi uma colaboração muito relevante aqui para os nossos ouvintes. Obrigado, Tainara. Agradeço o convite da Sysmex para participar desse podcast. Acho que foi bem proveitoso. E é o que eu falo, sempre que a gente expõe, conversa, discute, a gente acaba sempre aprendendo alguma coisa. Tenho certeza que eu aprendi algo com vocês hoje aqui também. Obrigado. E obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. Te espero mais uma vez no nosso próximo encontro, hein? Até lá!